do texto, que diz assim, Tiago 1, verso 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus amados, ou melhor, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Senhor Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor. Nós te damos graças por estarmos na tua casa nessa noite e por essa liberdade que nós temos de cultuar o teu santo nome nesse lugar. Abençoa as nossas vidas, ó Deus. Abençoa falando aos nossos corações, nos dando discernimento da tua palavra. Trata com cada um de nós. Trata, Senhor Deus, nos desafiando e nos incomodando à luz da tua palavra, ao som do teu Espírito Santo, à voz do teu Espírito Santo falando conosco nessa noite, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Se você concorda comigo, diga amém, irmãos. Tem um pregador norte-americano, ele é um homem negro, já de uma certa idade, talvez ele tenha uns 70 anos, e ele sempre prega de terno, um cara bem vestido, com uma voz bem forte, umas mensagens poderosas. Eu sempre estou assistindo ele na internet, né? E ele falou uma coisa esses dias que eu achei muito interessante. Ele disse: Deus não está interessado que você fique confortável. Interessante que a maioria das mensagens que nós queremos ouvir é de que a gente desfrute de conforto, de sossego, que a gente desfrute de prosperidade, de paz, da ausência da guerra, literalmente. Mas ele começou a dizer o seguinte: olha, desculpe eu romper a sua bolha. Deus não está interessado em que você fique confortável. Deus quer realmente incomodar, causar desconforto na sua carne. Isso são palavras dele. E para quê? Para que você cresça, para que você possa de fato crescer e experimentar o extraordinário. Enfim, é mais ou menos disso também que se trata aqui a carta de Tiago, né? Tem a ver com essa ideia. Não é que Deus está ali sorridente de ver a igreja passar sofrimento, mas é em meio a essa situação que Deus está forjando uma igreja vitoriosa, triunfante, poderosa, pois não existe vitória sem guerra, irmãos, sem batalha. Não dá para eu dizer que sou vitorioso sem eu ter lutado uma guerra. Não dá para eu dizer que tenho algum conhecimento sem eu ter passado por nenhum tipo de experiência ou experimentado o meu conhecimento. Não dá para eu dizer que eu tenho maturidade se eu não conseguir administrar nenhuma adversidade na minha vida. Não dá para dizer que eu tenho sucesso no meu casamento se eu nunca fui experimentado no casamento. Enfim, de certa forma, essa circunstância, Deus encontra nela um propósito para mim e para você. Um propósito para nós sermos vitoriosos. Entenda isso. Não tem outro propósito senão nós sermos vitoriosos, triunfantes, bem-sucedidos, sermos realmente, como termina esse texto, versículo 4, sermos perfeitos, sermos íntegros e sermos em nada deficientes. Mas, no verso 1, para a gente entender um pouco melhor, você percebe que o próprio Tiago se identifica. Ele diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo.
Nessa saudação de Tiago, tem uma palavra muito importante. Eu já disse que é Tiago, irmão de Jesus, né? Não Tiago, o apóstolo, aquele que foi morto a fio de espada pelo Herodes. Mas esse Tiago aqui é Tiago, o irmão de Jesus, filho de Maria. Uma palavra muito importante a gente destacar aqui é quando ele diz servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Quando ele se identifica nessa saudação, ele simplesmente se identifica como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele descreve a si mesmo. Essa palavra servo, no grego, doulos, significa escravo, literalmente escravo. Ele não acrescenta absolutamente nenhuma outra qualificação, ele só diz Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Se você olhar, por exemplo, o apóstolo Paulo, quando ele escreve as suas cartas, Romanos, aos Filipenses, ele diz, Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo e apóstolo, né? E apóstolo, a igreja que se reúne em Roma, e etc e tal. Ele acrescenta o seu título de apostolado, mas Tiago, ele simplesmente coloca servo de Deus, não acrescenta absolutamente nada além disso. E isso tem uma implicação interessante para nós, principalmente essa palavra servo, né? Ela implica pelo menos 4 coisas, eu vou citar rapidamente para a gente não consumir muito tempo aqui. Primeira, ela indica uma absoluta obediência ao seu senhor, porque o servo ou o escravo, ele é absolutamente obediente. Não existe uma possibilidade ou a ideia do escravo agir em desobediência ao seu senhor. Ou seja, implica, quando ele diz servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, ele está falando que ele deve uma obediência absoluta a Deus e ao Senhor Jesus Cristo. Implica em uma humildade absoluta. Ele reconhece que ele é escravo, que ele é servo, e não nada mais do que isso diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele sabe que está lá embaixo, sou eu que estou lá embaixo. Eu não preciso de nenhuma outra qualificação além desta. Esta é suficiente para o Senhor Jesus Cristo, para Deus e Senhor Jesus Cristo. Obediência absoluta, humildade absoluta e lealdade absoluta. Tem toda essa implicação, essa palavra doulos, de ser realmente obediente em tudo, humilde, absoluto e leal ao seu Senhor em tudo. De tal maneira que a atitude do servo, né, de um homem que não tem interesse próprio, ou seja, eu não estou preocupado nas coisas que me interessam, o meu interesse é do meu Senhor. Tem essa implicação, essa palavra. É assim que Tiago se vê, é assim que ele saúda a igreja, se identificando para essa igreja. Sou Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, com toda essa implicação. Absoluta obediência, absoluta humildade e absoluta lealdade. E por fim, eu disse que eram 4. Ele coloca essa palavra, escravo. Existe um certo, vamos chamar de orgulho nessa palavra. Como assim orgulho, né? Um orgulho de ser escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Porque se você olhar para o Antigo Testamento, os grandes nomes ou os grandes homens do Antigo Testamento, Moisés, ele era doulos de Deus, ou seja, Moisés era escravo de Deus, assim como Josué, assim como Caleb, assim como Abraão, Isaac, Jacó, todos eles eram doulos de Deus, todos eles eram escravos, servos de Deus. Os grandes nomes, Jó era doulos de Deus. O profeta Isaías, na verdade, todos os profetas se viam como servos de Deus,
ou seja, doulos de Deus. Nesse aspecto, é aqui onde Tiago se gloria, como servo de Deus, como escravo de Deus. Mas nós não podemos desassociar as outras três, né, anteriores implicações. A absoluta obediência, a absoluta humildade e a absoluta lealdade ao seu Senhor. É um prazer ser escravo de Deus, entendendo que nós devemos a absoluta obediência, a absoluta humildade e lealdade a esse Deus. Alguém disse o seguinte: ao tomar o título de doulos, Tiago se coloca na grandiosa sucessão daqueles que encontraram sua liberdade, sua paz, sua glória na perfeita submissão à vontade de Deus. Ou seja, só existe realmente uma perfeita liberdade, perfeita paz, perfeita glória na vida do ser humano. É quando nós nos encontramos como doulos de Deus, escravos de Deus, servos de Deus. É nessa posição, é nesse lugar que nós vamos encontrar a nossa verdadeira liberdade, paz e glória. É aí. É nesse aspecto, portanto, que Tiago não quer nada além do que isso na vida dele. É a única grandeza que o crente pode aspirar, é exatamente a grandeza de ser escravo de Deus. E aí tem gente aí brigando para ser presbítero, para ser diácono, para ser presbítero, para ser evangelista, para ser pastor, para ser apóstolo. Ai, Senhor da glória. Irmão, servo de Deus. A maior grandeza que um crente pode ter é exatamente a grandeza de ser servo de Deus, escravo de Deus, doulos de Deus. Então é dessa forma que Tiago se identifica nessa carta para os seus destinatários. Quem são os seus destinatários? As 12 tribos que se encontram na dispersão. Como eu falei, Tiago é alguém que ele realmente é um grande nome da igreja de Jerusalém, que na sua maioria é formada por judeus. Judeus praticantes ainda. É tanto que esses judeus, mais tarde, eles entram em conflitos com os gentios convertidos, né, os gentios que se convertem ao cristianismo. Eles vão sofrer uma certa opressão dos judeus cristãos, porque querem que os gentios que se converteram ao cristianismo também pratiquem os rituais ou os costumes da religião judaica. E aí é onde acontece aquela, vamos assim chamar, controvérsia toda, que é resolvida no Concílio de Jerusalém, que está descrita lá no capítulo 15 do Evangelho, do livro de Atos dos Apóstolos. São sempre questionamentos que Paulo faz nas suas cartas, especialmente quando ele escreve Romanos, escreve aos Gálatas, ele faz muita menção sobre isso, sobre os gentios que sofrem com esse tipo de opressão. Enfim, Tiago é um destes grandes líderes dos judeus, por isso que quando ele escreve assim, com esse tom judaico, as 12 tribos que se encontram na dispersão, as 12 tribos que se encontram na dispersão. Mas como nós poderíamos entender esse destinatário de Tiago? Poderíamos entender de 3 formas, todas as 3 são corretas. Primeiro, todos os judeus que moravam fora, né, da Palestina, por causa das perseguições, e se dispersaram o mundo afora. Tiago está escrevendo para quem? Para os que estão dispersos. Para aqueles que, por causa da perseguição, fugiram de alguma forma, tentando escapar. Tiago está escrevendo para eles. Quem seriam estes, né?
Seriam judeus que estavam morando em qualquer lugar do mundo, fora ali de Israel, fora de Jerusalém, especialmente, né? Poderiam ser então os cristãos de origem judaica que também fugiram, tentando escapar do fio da espada. Mas um terceiro significado, eu diria que seria mais completo, seriam os cristãos, né? De forma geral, a igreja universal, não a igreja que a gente vê hoje aí, né? Do Edir Macedo, mas a igreja cristã universal espalhada por toda, vamos assim dizer, a face da terra, né? Por onde quer que essa carta chegasse, ela estava endereçada a esses dispersos, a estes da dispersão. Até porque a igreja era vista como o real Israel de Deus. Já era vista como o real Israel de Deus, o verdadeiro Israel. Nós, a igreja do Senhor Jesus espalhado na face da terra, ela é reconhecida, vista pela liderança da igreja já naquele momento como o real, o verdadeiro Israel de Deus. Quando Paulo escreve a carta aos Gálatas, no capítulo 6, no versículo 16, ele já está abençoando a igreja exatamente com essa concepção, com esse conceito de que a igreja é o Israel de Deus. Quando Paulo também fala aos Romanos, no capítulo 9, versículos 7 e 8, ele está exatamente colocando ali os privilégios que eram, vamos assim dizer, de direito de Israel, estavam sendo agora atribuídos à igreja, que seria o real e verdadeiro Israel de Deus. Porque os judeus haviam rejeitado a Cristo. Portanto, a igreja, os que creram, né, seriam os verdadeiros descendentes de Abraão, que é o pai da fé. E os que creram, ou seja, por meio da fé, herdaram a promessa. Seriam, portanto, o real e verdadeiro Israel de Deus. Por isso, a saudação às 12 tribos que se encontram na dispersão. Bom, aí, uma vez que você entende, né, o Tiago, quem ele é, como ele se vê, e você entende para quem ele está escrevendo, seria a igreja espalhada por toda a face da terra, isso inclui eu e você, mas especialmente uma igreja perseguida, uma igreja que está sob nessa dispersão, né, fugindo dos seus perseguidores. Ele diz no versículo 2: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Tu já imaginou? Você está lá atribuladozinho, cheio de problema na tua vida, cheio de guerra, cheio de desafio, e aí você chama, pastor, vem aqui em casa me visitar, preciso conversar com o senhor. E aí você começa a falar todos os seus problemas para o pastor, e o pastor diz, meu irmão, fique feliz por estar passando por todos esses problemas, todas essas adversidades, por toda a situação. Você ia dizer, pastor, sai da minha casa agora, né? Vá-se embora. Sai daqui, eu queria uma palavra de ânimo. O senhor está querendo dizer o que com isso, né? Vá-se embora da minha casa. Mas, enfim, essa é uma palavra de ânimo, sim, para a igreja que está sofrendo perseguição. Uma igreja que está ali sofrendo ameaças, né? Risco de morte. Uma igreja perseguida. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. É uma igreja que precisava mostrar o seu valor. Uma igreja que precisava crescer, amadurecer, frutificar. Uma igreja que precisava expandir. Uma igreja que precisava ir aos confins da terra. Se ela ficasse confortávelzinho no lugar dela, ela não ia sair dali, irmãos. Por isso eu reafirmo as palavras do pregador que eu falei lá no início da minha fala. Deus não está interessado que a tua carne fique aí o tempo todo confortável. Se você ficar confortável, você vai ficar aí preguiçoso.
Não vai querer fazer nada, você não vai ser um guerreiro, um lutador. Ah, mas não quero ser um guerreiro. Pô, Deus não quer que você seja aí um esquenta-banco. Deus quer soldados, Deus quer guerreiros, Deus quer valentes. Deus quer leõezinhos, leões e leoas. Enfim, quando o Tiago fala que nós devemos ter, por motivo de toda alegria, passar por várias provações, ele usa uma palavra, essa palavra tem dois significados. Primeiro significado, a gente vê aqui, provação. Mas o outro significado, você vai ver no versículo 13 e 14. No versículo 13 e 14 diz assim, ó, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Enfim, todas as vezes que você vê essa palavra tentado aqui, é a mesma palavra que acontece lá no versículo 2, certo? É a mesma palavra. Porém, as duas, isso somente pelo contexto você vai encontrar a diferença. Por isso você vê que uma está traduzida por provações e a outra está traduzida por tentação. Como é que se chega a essa conclusão? Apenas pelo contexto. Isso, coisas da língua grega. Mas por que eu estou trazendo essa informação? Por que isso é importante, pastor? Porque nesse versículo 2 está se tratando de adversidades externas. Quando Tiago diz, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, ele está falando de coisas que vêm de fora para atacar você. Todo tipo de investida externa contra você. Todo tipo de pedrada, todo tipo de flechada, todo tipo de investida, qualquer exército ou inimigo que se levantar, gigante que se levantar contra você, reino, principado, potestade, Satanás que se levantar contra você, tudo isso é investida externa. E aí Tiago diz, fique feliz quando se levantarem contra você. Parece assim um negócio estranho de se ouvir. Mas mesmo assim, nos versículos 13 e 14, a ideia de tentação, que é um impulso realmente para o mal, para a queda, né? Tudo isso, os dois significados, eles têm algo em comum. Eles nos levam ou nos dirigem a um fim. E esse fim é a glória, não é a queda, não é a derrota, é a vitória. É nesse sentido que essa palavra se aplica nessas duas ocasiões. Tanto na questão da provação, quanto na questão da tentação. Nos dois sentidos, não é para nosso fracasso. Enfim, aquele que se submete a essa prova é para que saia mais fortificado, saia mais purificado. A ideia não é nos seduzir para que nós fiquemos pequenos, mas sim para nos fortalecer, nos purificar, nos provar, para nos expandir, para crescer. Por exemplo, a rainha de Sabá, quando foi provar Salomão, ela foi para conhecer a sabedoria de Salomão, e assim Salomão crescia cada vez mais quando ele era provado por qualquer um, especialmente a rainha de Sabá. Assim também se aplica a Abraão, quando foi provado por Deus em Gênesis 22, 1, quando Deus pede o seu filho Isaque, não era para envergonhar Abraão, pelo contrário, era para que Abraão entrasse na história como o pai da fé, como aquele homem que não negou nem mesmo o próprio filho a Deus. Pai Abraão. É a mesma ideia de que quando Israel chega à terra prometida sob o comando de Josué,
E Deus diz que não retirou todos os povos daquele lugar, deixou alguns lá ainda, e exatamente para que Israel fosse provado. Israel tinha que se autoafirmar no meio de um povo, eu diria, infiel, de um povo idólatra, de um povo imoral. Meu irmão, como é que você sabe? Como é que você sabe se você tem uma experiência íntima e real com Deus? É aqui na igreja, no meio de outros crentes? Absolutamente não. É claro que você não vai se submeter a outras situações voluntariamente, mas você só sabe que você realmente é um crente transformado, cheio do Espírito Santo, quando você passa pela aprovação. Quando você está exposto lá no ambiente de trabalho, porque você não escolheu trabalhar com aquelas pessoas, mas você trabalha com aquelas pessoas, são pessoas com baixo nível de moralidade, com muitas vezes palavras sedutoras, e você se posiciona com pureza, com firmeza, com fidelidade, com lealdade, com humildade, com santidade, diante dessas situações e circunstâncias. Quando alguém te chama para fazer algo errado, tipo enganar, corrupção, né, tirar um dinheiro a mais, coisas ilícitas e tal, e você simplesmente se posiciona como alguém íntegro, reto, justo, perfeito, alguém que é de Deus. Então, são nessas circunstâncias que nós passamos como provação, que nós mostramos o nosso valor. E a igreja foi provada sobre aquelas circunstâncias bem, eu diria, radicais, né? Ou seja, as experiências que Israel passou, né? Foi uma verdadeira forja. Deus estava formando o caráter do seu povo. Então, o verdadeiro propósito. Então, por isso entenda quando Tiago diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Por que eu tenho que me alegrar? Porque existe um propósito. E qual é o propósito? É o propósito não para nos fazer cair, mas para nos levantar. Não é para nos derrubar, mas para nos levantar. Essas situações elas não são enviadas para nos derrotar, mas para que nós as derrotemos e assim sejamos vitoriosos. Como é que eu vou contar a vitória? Como é que eu vou dizer que sou vitorioso se eu realmente não venci nada? Se eu não lutei nenhuma guerra e não venci coisa nenhuma? Como é que eu posso dizer que sou um crente vitorioso se eu não enfrentei absolutamente nada? Então elas não são enviadas para a minha derrota, mas para a minha vitória, para que eu as derrote. Todas essas situações com perseverança, eu vou já falar sobre perseverança, mas para que eu derrote essa situação e assim seja vitorioso. Jesus é o vitorioso, irmão. Sofreu um monte de coisa, saiu vitorioso em todas elas. Elas não são enviadas para a nossa debilitação, não é para a gente ficar fraco, capionga, pastor, estou passando muita prova. Sabe aqueles crentes que estão o tempo todo, o crente capote, né? Estou fraco, porque só vive na prova. Eu não sei como é que é isso, porque a provação não é para nos enfraquecer. Pelo contrário, as provações é para nos tornar mais fortes. Crentes fortes, espiritualmente fortes, psicologicamente fortes, moralmente forte, com uma santidade forte, com intimidade forte com Deus. Fortalecidos. Esses crentes que não passam uma adversidade, eu não sei nem se é crente, porque não dá para dizer que é crente que não passa por luta. Não dá para dizer que é crente. Porque essencialmente a fé cristã ela passa por uma série de circunstâncias adversas para mostrar o seu valor, para mostrar o seu poder.
Isso é ser crente, né? Então, essas situações, essas adversidades, elas não são enviadas para a nossa debilitação, mas para o nosso fortalecimento. E como eu disse, que ia falar sobre perseverança, versículo 3 diz: sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, ela vai produzir perseverança. Se a gente passa por esse tipo de provação, por esse tipo de circunstância, em meio a essa situação, em meio a essa circunstância, o resultado dessa prova, no final das contas, nós seremos vitoriosos, triunfantes, glória, etc. e tal. Crescer, crescer, crescer. Mas algo se desenvolve nesse período. O nome é perseverança. Essa palavra também é traduzida por paciência, né? Eu já falei, teve um dia desses aí que eu preguei aqui, eu falei muito sobre hipomone, no grego, né? Que é perseverança, paciência. Não se trata de esperar passivamente, não é um tipo de palavra que significa passividade, onde a gente fica parado, apanhando, sofrendo, parado, onde nada acontece. Absolutamente não. Essa palavra, né, ela não é simplesmente uma capacidade para suportar a adversidade, mas ela se trata de uma capacidade para transformar uma realidade adversa em grandeza e em glória. Não é uma capacidade de você suportar a adversidade. Ah, pastor, eu estou suportando. Essa perseverança que se desenvolve em meio à tribulação, em meio à perseguição, em meio à provação, em meio às tentações, seja qual for a adversidade, essa perseverança não é simplesmente você suportar as coisas até o final, mas é uma capacidade de você vencer essas coisas, sair triunfante, sair vitorioso. É você transformar essa realidade pequena em algo grandioso, glorioso. Onde você, em nome de Jesus, é glorificado. Venci, sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Derrotei o gigante, derrubei em nome de Jesus. Não foi fácil, mas estou aqui contando a história. Se trata disso. Uma das coisas que mais assombrava o mundo pagão naquela época, né, meio às perseguições, era exatamente que os mártires, né, os cristãos que sofriam o martírio, eles não morriam tristes, irmãos, eles não morriam chorando, pelo contrário, eles morriam cantando louvores. Eu sempre digo isso aqui, toda vez eu esqueço de pegar exatamente, né, com precisão o nome do imperador. Tem um dos imperadores romanos que disse assim: rapaz, como é que a gente acaba com uma seita, com um povo que não tem medo de morrer? Porque os crentes, eles iam para a morte, cantando louvores. Cantando louvores. Exemplo disso, não vou pedir para colocar aí para a gente ganhar tempo. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 16 ao 46, quando Paulo e Silas foram presos, eles estavam lá depois de ter levado uma surra grande, açoites, estavam presos a um tronco, lá no cárcere, meia-noite, tudo escuro, úmido, quente talvez, calor medonho, né? E eles estavam o quê? Louvando a Deus, cantando louvores. Essa era a igreja. Esta era a igreja no primeiro século. É para esta igreja que Tiago está escrevendo. A igreja que está sofrendo uma perseguição ferrenha, porém, uma igreja que deve se gloriar
Porque em meio a tudo isso, uma vez que é confirmada a fé desses crentes, eles estarão experimentando perseverança, o hipomoné. Essa maneira de transformar uma realidade de perseguição em uma grandeza, em uma glória, em um triunfo, em vitória. Como diz aqui, é o efeito da provação, né? O efeito da provação corretamente suportada é receber fortaleza, é receber suporte, é vencer as batalhas mais difíceis. E quando a gente passa por isso, ele diz aqui no versículo 4 agora, né? Ora, a perseverança, né, o hipomoné, deve ter ação completa. Você não pode desistir no meio do caminho. Se você desistir no meio do caminho, isso não é perseverança. Aí sim é fracasso. É você, eu só paro quando eu vencer. Eu só paro quando eu for vitorioso nessa situação. Então, quando essa ação for completada, diz aqui Tiago, ora, versículo 4, a perseverança deve ter ação completa, para quê? Para que sejais perfeitos, íntegros e em nada deficientes. A palavra aqui, perfeitos, também pode ser traduzido por maduros, crente maduro. Às vezes eu vejo as pessoas discutindo por tão pouco, meu Deus. Parecem duas crianças. As crianças não brigam por pouco, né? Tem um brinquedinho aqui, aí, não é meu, eu quero, não é meu, e começa a brigar. Não. E às vezes eu vejo crente velho, né? Crente velho, que ainda não amadureceu. Apodreceu e não amadureceu, né? Discutindo por coisa pouca. Ou seja, realmente não passou realmente por esse processo da vitória, da perseverança, do hipomoné, a paciência barra perseverança diante das circunstâncias, porque quando nós passamos por esse processo, algo acontece, o resultado nas nossas vidas é de perfeição, e essa perfeição significa maturidade. E a gente não vai ficar aí com briguinha besta. A palavra grega é teleios. Lembra aí, tem um colégio chamado Teleios? Essa perfeição, ela é uma perfeição com um propósito, né? Deus quer que nós sejamos perfeitos. Jesus disse, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Deus quer que nós sejamos perfeitos, irmãos. Nesse sentido da palavra. Maduros. Não é que nós sejamos infalíveis, não. Não é disso. A palavra teleios aqui é você ter um fim com um propósito. Deus tem um propósito comigo e com você. E se a gente não estiver maduro, não estiver pronto para desempenhar o propósito que Deus tem através da minha vida e da sua vida, se a gente não amadurecer, a gente nunca vai viver esse propósito. Sim ou não? Se a gente não amadurecer, a gente não vai viver o que Deus tem para mim e para você, irmão. E aí, em meio às provações, em meio às circunstâncias adversas, que nós vamos chegar lá, que nós vamos viver o propósito. No sábado, quando a pastora Thalita estava pregando aqui, eu comecei a lembrar quando eu era jovem ainda, tentando casar com a Denise, e depois que nós casamos, criar os nossos filhos, todo esse processo, todas as adversidades que passamos, foi nos amadurecendo, fazendo a pessoa que eu sou e a pessoa que ela é. Em meio às adversidades, não para sobreviver, mas para viver.
para conquistar, para vencer, para chegar lá, para viver o propósito de Deus nas nossas vidas, como pessoas maduras, perfeitas. Ou seja, essa palavra ela se aplicava ao animal, teleios, perfeito para ser, ou apto para ser sacrificado a Deus. Era uma palavra que era aplicada a um estudante, um estudante que já tinha completado todas as etapas do seu conhecimento, já estava maduro, pronto para trabalhar, né? Davi passou por um processo todo de faculdade. Quando terminou, teleios. Vai trabalhar, bicho. Vai botar em prática o que tu aprendeu. Se aplicava aos estudantes quando atingiam todas as etapas do conhecimento necessário para desempenhar suas funções. Era uma palavra que se aplicava à idade de alguém desenvolvida, né, que alcançava conhecimento, maturidade. Ou seja, era uma palavra que apontava, né, apontava para aquela pessoa, como aqui, eu vou ler aqui, de maneira que esta perseverança em meio às provações, sendo bem enfrentadas, faculdade não foi fácil, teve que enfrentar, né? Eu digo quando eu fiz seminário, eu sempre digo que foi um verdadeiro deserto na minha vida, ou um negócio difícil concluir esse seminário, mas bem enfrentado torna o homem leios, quer dizer, capacitado para a tarefa, capacitado para a tarefa para a qual Deus nos chamou para viver. Deus me chamou para ser pastor, pai, marido, pai. E aí todas as circunstâncias que eu tive que enfrentar foi me forjando para eu estar capacitado para ser o homem que Deus quer que eu seja. A igreja passando por toda essa situação que ela estava passando é porque Deus tinha um propósito naquilo para que a igreja fosse aquilo que Deus idealizou que ela fosse. Se a gente não enfrentar o problema com perseverança, a gente nunca vai ser teleios, perfeito, viver o propósito que Deus tem através da vida de cada um de nós. Pela maneira em que nós enfrentamos cada experiência na vida, nós estamos ou nos capacitando ou nos desqualificando a nós mesmos para a tarefa que Deus nos chamou. Se eu não encaro a provação com perseverança, das duas uma, né? Se eu não estou encarando, eu estou me desqualificando para o propósito que Deus está me chamando. Mas se eu encaro com perseverança, chegando a triunfar, estou vivendo o propósito de Deus na minha vida. Quem está me entendendo pode dizer amém. Então, meu irmão, quando você estiver passando as suas lutas aí, diz, opa, estou no caminho, está tudo certo. E eu não vou desistir, eu vou perseverar. Eu vou dar esse testemunho mais na frente. Eu vou viver o propósito de Deus na minha vida. Porque Deus sempre tem algo mais para nos mostrar, para nos revelar em meio à nossa caminhada, né? Enfim, ela nos mostra esse estado de perfeição, ela nos torna completos, e agora eu vou ser um pouco mais rápido para a gente terminar. Nos torna completos, né? Outra palavra que ele diz, sejais perfeitos, íntegros, a ideia é completude, né? Sermos completos, sermos inteiros, não falta nenhuma parte,
você olhar para a pessoa e dizer, está completo, fulano está completo. Era também um tipo de situação em que essa perseverança, né, hipomoné, ela vai eliminando as fraquezas, as imperfeições do caráter do homem, tornando ele completo, capacitando diariamente para vencer velhos pecados, tirando as fraquezas, né, removendo as fraquezas, limpando antigas manchas e alcançando novas virtudes, até formar completo. Estou com a minha armadura completa. Estou com a veste completa. Estou pronto para a luta. Estou pronto para viver o propósito, para viver inteiramente o propósito de servir a Deus. E por fim, ele diz, né, perfeitos, íntegros e em nada deficiente, ou seja, esse verbo aqui, nada deficiente, é uma palavra que se usa com uma certa referência para as pessoas, exércitos, que abandonaram a luta, né? A deficiência, a palavra deficiência, ela é usada para aqueles que abandonaram a luta. Ou seja, em nada deficiente, ao contrário, né? Que jamais foge da luta. Jamais foge da luta, em outras palavras. Se o homem enfrentar sua prova de forma correta, se o dia a dia vai desenvolvendo perseverança, então também dia a dia ele viverá mais vitoriosamente. E também dia a dia irá aproximando-se do ideal que Deus deseja para a sua vida. Amém? Você entendeu? Diga amém. Então não reclame das lutas que você está passando. Aproveita para crescer. Deus está te levando exatamente. Deus está te levando exatamente para você viver o propósito. Jesus, logo após ser batizado no Rio Jordão, ali por João Batista, imediatamente foi impelido pelo Espírito Santo para o deserto. Para quê? Para ser tentado pelo diabo. E ele saiu de lá como? Vitorioso. E o diabo como? Derrotado. Aleluia. Não tem coisa melhor. A igreja triunfando e o diabo perdendo. Sempre. É desse jeito, irmãos. Amém? Então fiquemos de pé. Sejamos perseverantes. Na certeza que em Deus nós fazemos proezas e em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Não importa a situação, a vitória é nossa, em nome de Jesus. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Deus eterno, santo, maravilhoso, Deus de graça e misericórdia, nós te louvamos, Senhor, por estarmos na tua casa nessa noite, pelo privilégio de estarmos aqui adorando o teu santo nome. Também nesse instante, Senhor, pedimos que o teu poder, que a tua unção seja renovada sobre as nossas vidas, cada vez mais nos capacitando, Senhor, a vivermos de forma perseverantes, como nós estudamos na tua palavra nessa noite. Sim, vem nos capacitar, vem nos fortalecer para perseverarmos em toda a boa obra, Senhor, vivendo sempre o propósito do Senhor nas nossas vidas, de maneira que nós sempre sejamos vitoriosos, sempre, ó Deus,
venhamos a ver com os olhos da fé, ó Deus querido, o resultado glorioso de servir ao Senhor com fidelidade, com obediência, com lealdade. Sim, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, vem cada vez mais aperfeiçoar a Tua igreja, o Teu povo. Vem cada vez mais, Senhor, vem completar, trazer integridade à Tua igreja. Ó Senhor, vem cada vez mais, Senhor Deus, reparar a Tua igreja de maneira que não haja nada de deficiência no meio do Teu povo. Antes o Teu povo, Senhor, marche triunfantemente sobre as adversidades, sobre as circunstâncias, sobre os problemas, combatendo sempre o bom combate do Senhor. Em nome de Jesus, derrama sobre o Teu povo, Senhor Deus, poder, ousadia, coragem, força do alto, Pai, em nome de Jesus. Portanto, Pai, nos despede agora, debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo, debaixo do amor de Deus, nosso Pai, debaixo da unção, do poder, da consolação do Espírito Santo de Deus. Assim seja sobre a tua vida, meu irmão e minha irmã, e seja sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Você que recebe, diga amém, amém, amém. Aleluia. Deus abençoe a todos.